Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Deus possa estar em nossos corações, que Jesus possa nos ensejar momentos de relevo e de reflexões espirituais que venham a nos auxiliar na nossa caminhada espiritual. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos falar dos itens 1 e 2, que fala sobre a parábola do festim de bodas. E eu vou ler rapidinho, porque não é tão grande assim, para que a gente possa ter um melhor entendimento do que Jesus quis dizer. Essa passagem de Jesus está transcrita em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. E diz: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para a sua casa de negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamais para as bodas todos quanto encontrados. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que se iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhes: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então o rei disse à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E a gente fica meditando nessa parábola. Eu fui buscar no dicionário o que é festim. E o significado de festim é uma festa de muito boa qualidade, uma festa, preparada com todo cuidado. E por que alguém se recusaria a ir a uma festa onde lá seria servido a melhor comida, a melhor bebida? Por que alguém recusaria esse convite? Mais, não satisfeitos em não acederem ao convite, ainda mataram aqueles que lhes foram mandados convidar. Aí nós ficamos pensando, quem em sã consciência recusaria uma festa? Será que para entrar nessa festa precisaria condições especiais? Não está expresso na parábola que eram exigidos credenciais especiais para o ingresso nela. Mas a gente ficou analisando aqui, o rei ficou muito chateado, porque ele mandou alguém chamar os convidados, e os convidados não quiseram ir. Um preferiu para a casa de campo, outro preferiu para os negócios, os outros não quiseram, ainda mataram os seus enviados. Então o rei falou assim: olha, eu tinha convidado umas pessoas para vir aqui, mas não eram dignas. Então vai, chama qualquer um e traz para cá. A casa se encheu. Mas só que chegou lá, o rei encontrou alguém que não vestia uma túnica nupcial. Então mandou matar-lhe, atar-lhe os pés e as mãos e matá-lo. E enviá-lo para um lugar onde haveria pranto e ranger de dentes. Bom, é preciso que a gente faça uma comparação, uma consideração que Jesus, quando falava voltado para os costumes da época, Então essa ideia de Deus que não consegue entender ainda por que
o ser humano ele é tão frágil, tão desobediente às suas leis, ele precisava dar um exemplo que fosse assimilado pela época. Por isso que ele fala que esse rei mandou matar e colocar num lugar onde haveria pranto e ranger de dentes. Lógico que isso não é, um atributo de Deus, castigar os seus filhos. Mas aquele próprio que ele fora para a festa despreparado, ele próprio, né, se convidou a ser castigado, porque toda festa que nós vamos, nós procuramos saber as condições, os trajes, o que é preciso para entrar, né, o que é preciso para ser aceito. E se nós formos nomearmos os personagens da parábola que Jesus conta, esse rei era Deus, que mandou nos convidar a todos para a sua festa, para o reino dos céus, onde haverá aventuras, felicidades. E quem eram os enviados que foram trazer esse convite divino? Os profetas, que foram enviados a nos convidar para esse reino de Deus, onde haveria toda essa bem-aventurança. E muitos de nós, em humanidade, preferimos não aceder ao convite, ainda matamos muitos enviados de Deus. Quantos profetas foram mortos, sacrificados em nome de Deus? Lembramos aqui, já na época mais recente, Joana d'Arc foi colocada no fogo porque ela conversava com espíritos, tinha visões. Quantos foram mortos em nome da cruzada, das cruzadas sagradas, porque não se coadunavam com as leis vigentes da igreja? Quantos foram sacrificados porque preferiram colocar o nome de Deus acima de tudo, não sendo entendido pela maioria da época? Nós temos o exemplo de Joana de Cusa, né, que foi lançada na fogueira juntamente com o seu filho, porque queriam que ela abjurasse, que ela negasse Deus. E ela não negava, porque Deus para ela era o caminho, era tudo, estava acima de qualquer coisa. E ela não abdicava dessa crença, dessa confissão na justiça divina. E são os exemplos que a gente lembra agora, mas que muitos outros acontecem. Quantos foram sacrificados, né? Largaram família e não foram entendidos, e muitas das vezes perseguidos. O próprio Jesus era tido como louco na época. Não é raro ver nas passagens evangélicas nas citações até dos seus próprios irmãos, que dizem que ele havia perdido o espírito, porque Deus estava acima de qualquer coisa, está acima de qualquer coisa, e Jesus apregoava isso, e por isso foi levado à cruz, porque pregava os mandamentos de Deus, que é a igualdade, a fraternidade acima de tudo. E numa sociedade de caixas, como era a época, não se admitia que um simples carpinteiro ou um homem do povo, um camponês, se assemelhasse a alguém nobre, alguém que tivesse um brasão, né, real, ou alguém que pertencesse às castas, à sociedade romana, né? Então Jesus veio pregar uma nova modalidade de vida para nós que somos cristãos, que o elegemos como nosso caminho, verdade e vida. Então esse festim que Deus nos convida a participar, onde poderemos cuidar da nossa felicidade, da nossa felicidade, não nesse mundo, uma felicidade verdadeira, uma felicidade no reino dos céus. Não que a felicidade desse mundo seja pecado ou que seja inalcançável para nós, não, pelo contrário, nós devemos fazer tudo para sermos felizes a partir de agora, mas sabendo que existe a felicidade instantânea, que é a felicidade que nós temos aqui no nosso plano físico, e tem a felicidade real, que é eterna e duradoura, que é a felicidade no mundo espiritual. Elas devem sempre andar de mãos dadas, mas sabendo sempre que a felicidade espiritual, que é a verdadeira, é a duradoura, é a eterna, deve estar sempre em grau maior de importância para nós. E de qualquer forma, de que forma nós poderemos cuidar dessa felicidade eterna, dessa felicidade que vai da felicidade espiritual, que já vai nos trazer felicidade desde agora? É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque para nós que somos cristãos, ver a felicidade alheia também é um motivo de felicidade para nós. Ter a consciência tranquila, saber que ninguém está chateado ou zangado conosco, que fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance, já nos traz uma felicidade tanto instantânea como uma felicidade duradoura também. Então precisamos sempre ter a túnica nupcial, portar a túnica nupcial, um coração livre de mágoa, de angústia ou de qualquer outro sentimento
que nos frustre comparecer diante de Deus de cabeça erguida. Essa é a túnica nupcial que nós devemos conquistar a cada dia. Vamos colocando um botão, um pedaço de pano e até confeccioná-la por completo, até ela estar túnica e clara como deverá estar a nossa alma. Livre de qualquer preconceito, de pecado ou de qualquer outra coisa que venha nos ensinar a felicidade e a felicidade verdadeira. Obrigado a todos.